Nós hoje iremos começar o estudo sobre presbíteros e diáconos. Por que vamos começar esse estudo sobre presbíteros e diáconos? Porque a nossa Constituição, ela nos diz que 3 meses antes de se escolher presbíteros e diáconos na igreja, o pastor tem que fazer um estudo para que conscientize a igreja e prepare a igreja para que a igreja escolha os presbíteros e os diáconos. Por isso, nós iremos hoje começar o estudo sobre presbíteros e diáconos. O nome da nossa igreja, ela é Igreja Presbiteriana. Por que Igreja Presbiteriana? Porque ela é governada por presbíteros aqui na terra. Ela é governada por presbíteros. Por isto, Igreja Presbiteriana. Por isso, se alguém perguntar para você por que o nome da igreja de vocês é Igreja Presbiteriana? Porque ela é governada por presbíteros. E nós iremos hoje ver que isto não foi inventado por nós, não foi inventado pela igreja. Isto estava já lá nas Escrituras. Nós apenas tiramos o que está nas Escrituras. De onde veio o nome Igreja Presbiteriana? Das Escrituras, da Bíblia. Foi, pastor? Tem o nome presbiteriana na Bíblia? Não. Mas na Bíblia existe a palavra presbíteros, existe a palavra presbitério. Então existem essas palavras na Bíblia: presbíteros, presbitério. Por isto, Igreja Presbiteriana. E nós vamos ver que a igreja, ela era governada por presbíteros. Lá no início, a igreja era governada, era dirigida aqui na terra. Deus escolheu homens para que conduzissem a sua igreja aqui na terra. Deus sempre escolheu homens para conduzirem sua igreja, o seu povo aqui na terra. Primeiro foi quando Deus chamou um povo para si, foi com Abraão. Abraão ia ser pai de muitas nações, mas isto antes de Abraão, existiam famílias que serviam a Deus, existiam pessoas isoladas que serviam a Deus. Com Abraão veio um líder de um povo, um povo que Deus escolheu para si. Aí depois de Abraão vem vários líderes, e Deus vai escolhendo vários líderes para guiar o seu povo, para conduzir o seu povo. E quando Jesus veio, ele escolheu os 12 apóstolos para conduzir o povo. Os apóstolos morreram, deixaram os presbíteros. É o que nós vamos ver aqui pela palavra de Deus. Não é só o que eu estou lhe dizendo, eu estou apenas fazendo aqui um relato, mas eu vou mostrar nas Escrituras o que eu estou lhe dizendo aqui. Então vamos abrir nossas Bíblias para Atos capítulo 11. Atos dos Apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Mateus, Marcos, Lucas e João. Aí depois de João vem Atos. Atos, capítulo 11, versículos 28 a 30. Diz assim a palavra do Senhor:
Atos capítulo 11, versículos 28 a 30. Vamos ler o versículo 27 ao 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Então estava para vir uma grande fome, e os irmãos, naqueles dias, disse alguns profetas de Jerusalém para Antioquia, e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, o qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judéia. Estava para vir uma grande fome por todo o mundo. Os discípulos, eles decidem que vão mandar ajuda para quem? Para os irmãos que moravam na Judéia, para que pudesse ajudar os irmãos. Eles recolheram a oferta e disseram: olha, tu pode dar o quê? Tu pode dar quanto? O que é que tu vai dar? Tu vais dar? Eu vou dar isso, vou dar isso. Então vamos reunir e vamos mandar para os irmãos que estão na Judéia. Mas o interessante é que no versículo logo consequente, o que é que diz aí? Versículo de número 30. Leiam aí o versículo de número 30. Ora, a oferta era para mandar para quem? Para os irmãos da Judéia. Então era para mandar a oferta para todos os irmãos da Judéia. Não era para mandar para um irmão específico. Então eles disseram: vamos mandar ajuda para os irmãos na Judéia. Mas quando eles recolheram a oferta, eles endereçaram a oferta a quem? Aos presbíteros. Aos presbíteros. Ora, se era para mandar para os irmãos na Judéia, por que eles mandaram para os presbíteros? Porque os presbíteros eram quem estavam na direção da igreja. Porque os presbíteros é quem estavam na direção da igreja. Tinha que mandar para os representantes da igreja. Colher a oferta, mandar para os irmãos. Eles endereçaram a quem? Endereçaram aos que estavam na direção da igreja, os presbíteros. Logo, entende-se que os presbíteros estavam no comando da igreja, no governo da igreja, e quando mandaram as ofertas para os irmãos na Judéia, mandaram para os líderes da Judéia, que eram os presbíteros. Vamos ver aí em Atos capítulo 15, Atos capítulo 15, versículos do 1 ao 6. Atos 15, do 1 ao 6, diz assim:
Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e quem? Aos apóstolos e presbíteros, com respeito a essa questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria e, narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e receberam tudo o que e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do Evangelho e crescem. Muito bem, então eu li até o versículo 7, mas até o versículo 6. Irmãos, nesta leitura fica claro que a igreja tinha uma liderança, ou não? Fica ou não fica claro? Surgiu uma questão. Qual foi a questão que surgiu? Questão de quê? Da circuncisão. O que era a circuncisão? Circuncisão era o sinal externo da aliança que Deus fez com Abraão e a sua descendência. Todos os machos tinham que ser circuncidados ao 8º dia. E aí, hoje é a operação da fimose, conhecida como operação da fimose hoje. E alguns dos fariseus que haviam crido no Evangelho, em parte, agora estavam criando problemas. Estavam dizendo: para ser salvo, não basta só crer em Cristo, não. Para ser salvo, precisa circuncidar-se e guardar a lei de Moisés. Você está vendo? Já tinha igreja adventista começando naquele tempo já. Já tinha uns cabos já atrapalhando o negócio. Os adventistas já estavam lá, perturbando os irmãos. Aí surgiu uma discussão. E não foi pequena, foi uma discussão grande. Diz a palavra do Senhor. Veja aí. Verso número 2. Tendo havido, da parte de Paulo e Barnabé, contenda e não pequena discussão com eles, então a coisa ficou meio braba. Uma discussão grande, Paulo e Barnabé dizendo: não precisa circuncidar, e eles: precisa. Não precisa, para ser salvo só basta crer em Cristo. Precisa circuncidar e guardar a lei de Moisés. Tem que guardar o sábado, não pode comer carne de porco, não pode comer peixe sem escama. E a briga foi grande, e não se entenderam. Não houve acordo entre Paulo, Barnabé e estes irmãos que estavam querendo que os irmãos, além de crerem em Cristo, se circuncidassem e ainda guardassem a lei de Moisés.
O que foi que eles fizeram? O que foi que Paulo fez? Ah, tá bom. Então, não querem atender a nossa palavra? Você não quer nos ouvir? Pois tem que resolver isto. Espera aí que nós temos que resolver isso aí. Está pensando que a igreja não tem uma liderança? Está pensando que qualquer um pode chegar e pregar o que quer na igreja? Vocês estão pensando que qualquer um pode criar doutrina nova dentro da igreja? Ei, aqui não é a casa da mãe Joana não, como diz o outro, né? Aqui não é a casa da mãe Joana não, onde todo mundo diz o que quer. Não querem nos ouvir não, né? Tá bom. Pois, sabe o que vamos fazer? Pois vamos mandar vocês e alguns dos nossos aqui lá para Jerusalém. Vamos mandar vocês lá para o Supremo Concílio. Vamos mandar vocês lá para o Supremo Concílio. Vamos mandar vocês para os apóstolos e os presbíteros. Lá eles resolvem no instante essa questão. A igreja tinha um governo. A igreja tinha uma liderança. A igreja tinha uma doutrina a seguir. Não era uma igreja que foi criada de qualquer jeito. A igreja tinha um Supremo Concílio, que quando as coisas não eram resolvidas, quando aparecia alguém dentro da igreja pregando uma doutrina que não era o que a igreja pregava, não ficava à toa, tinha como ser resolvido. Não era onde dizer, eu quero pregar isso, então prega para lá que eu prego para cá. Não era assim não. Não precisa circuncidar, precisa. Não precisa, porque Jesus Cristo é suficiente para nos salvar. Nós não precisamos da lei de Moisés para ser salvo. Precisa da lei de Moisés, precisa circuncidar. Pois tá bom. Não estamos nos entendendo, a discussão está grande. Nem vocês querem aceitar o que nós dizemos, nem nós aceitamos o que vocês dizem. Pois então vamos fazer uma coisa, vamos enviar para os apóstolos e os presbíteros, para ver o que é que eles dizem. Vamos mandar para o conselho da igreja, para o concílio da igreja. Vamos mandar para os superiores da igreja. Vamos mandar para saber o que é que eles dizem. Aí, no versículo de número 3, enviados, pois, e até certo ponto, ou melhor, versículo 2 ainda, tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém. Era a sede do Supremo Concílio. A sede agora é em Brasília, uma sede grande, nova, que foi construído lá em Brasília. Tem um vídeo na internet, eu acho que o Bruno até compartilhou, não foi, Bruno? O Bruno compartilhou o vídeo do onde funciona a sede do Supremo Concílio aqui no Brasil. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, com respeito a esta questão. Qual foi a solução encontrada, hein? Qual foi a solução encontrada? Discutiram, grande a discussão, e Bíblia para cá, Bíblia para lá, e lá vai, tome Bíblia, vai Bíblia, vem Bíblia, não nos entendemos. Consulta. Vamos consultar o Supremo Concílio para saber o que eles dizem. Vamos mandar 2 de vocês, e também dentre outros, vamos mandar para Jerusalém, para a sede do Supremo Concílio, para sabermos qual é a decisão que eles vão tomar quanto a esta questão. Até hoje na Igreja Presbiteriana do Brasil é assim. Todo ano sobe consultas para o Supremo Concílio. Surge uma discussão numa igreja local ou num presbitério. Nós queremos dançar dentro da igreja. Pastor, por que a gente pode dançar? Aí uma parte da igreja, influenciado por um presbítero, ou por um diácono, ou por o presidente da mocidade, ou pela presidente da SAP, sei lá, começa a questionar a igreja.
Rapaz, mas por que ninguém pode dançar? A Bíblia diz: louvar ao Senhor com adufes e danças, está lá no Salmo 150. Por que nós podemos dançar? Aí daqui a pouco tem os irmãos: sabe o que é mesmo? É verdade. Aí vamos chamar os presbíteros para falar no conselho da igreja. Por que a gente não pode dançar? Presbíteros, aqui a palavra de Deus está dizendo que a gente pode dançar, e tem outras igrejas que dançam, e só a igreja presbiteriana do Brasil que não pode dançar, não pode nem se mexer. Mas está aqui, o que é que... Aí o presbítero: sabe o que é mesmo? Presbítero fraco, na doutrina, não aprendeu a doutrina, né? Aí sabe o que é mesmo? Aí tem um filho do presbítero que faz parte do grupo de louvor e quer botar umas musicazinhas de dançar. Aí o filho do presbítero diz: papai, mas por que a gente não pode dançar, papai? Lá no grupo de louvor todo mundo quer, os jovens todos querem. Os jovens não estão gostando mais daqui a pouco os jovens vão sair da igreja, papai, porque não tem a igreja lá, o pastor, o conselho, aqui é o pastor agora, né? Mas quando for igreja é o conselho fica ali só obedecendo o pastor diz uma coisa, o conselho não faz nada, e os jovens estão dizendo que vão sair da igreja. E porque não pode dançar, e a gente quer botar umas músicas mais agitadas, quer botar uma bateria mais assim, né? Então, aí lá vai a reunião do conselho. Aí o presbítero pega, conversa com mais 2 ou 3 presbíteros. Aí diz: rapaz, presbítero, rapaz, os jovens não querem sair da igreja, a igreja está assim, o pastor aí no conselho está. Mas sabe que o conselho a gente vai decidir no conselho. Aí tá, vai para o conselho, lá vai a questão para o conselho da igreja. Reunião do conselho, tá. Aí 3 em 3 meses o conselho se reúne obrigatoriamente da igreja. E a reunião do conselho, aí pauta, dança. Pastor, nós queremos aqui que os jovens da nossa igreja dancem. Você sabe, são jovens, né, pastor? O jovem gosta dessas coisas. Daqui a pouco o pessoal sai da igreja, vão para outras igrejas. O pastor sabe, tem muita igreja aí que está só esperando, né, pastor? E eu soube que já que os jovens estão querendo sair e tal. Aí o pastor: não, meu irmão, mas não pode. Me mostre no culto da igreja primitiva, no Antigo Testamento, onde é que eles dançavam dentro do templo. Me mostre. Vamos lá para o culto, vamos tratar. Não, pastor, mas você sabe, porque os jovens e tal. Aí lá vai o conselho, entra 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, tem reunião do conselho assim. Esposa de presbítero pode se preparar, porque tem reunião do conselho que entra por 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, discussão. E manda buscar lanche, manda buscar isso, porque tem discussão que entra noite adentro, madrugada adentro. Aí discutiu, não chegou ao ponto. Vamos consultar o presbitério. Vamos mandar consulta para o presbitério. Aquela parte dos presbíteros, não chegou a acordo, o conselho? Aí manda consulta para o presbitério. Aí o presbitério diz: não pode dançar. Mas vamos consultar o sínodo. Não, porque nós não podemos, o culto cristão nunca teve disso, está fundamentado na Escritura e com fulcro na decisão do Supremo Conselho. Depois vamos consultar o Supremo Conselho. Aí de lá tem que vir a resposta. Aí vai consultar o Supremo Conselho. Chegou no Supremo Conselho e manda a resposta. Determinamos que as igrejas não tenham movimento bruscos durante seus cultos, que dança e coreografia não fazem parte da liturgia do culto, tal. Isso aconteceu, irmãos, no Supremo Conselho. O Supremo Conselho desceu a ordem, desceu a decisão foi enviada para todas as igrejas, porque quando sobe uma consulta para o Supremo Conselho, toma-se uma decisão, manda-se para todas as igrejas do Brasil a decisão do Supremo Conselho. Todo pastor recebe e tem que ler no conselho da igreja, e se possível, ler para toda a igreja a decisão que o Supremo Conselho tomou. Nós vamos ver que é a mesma coisa aqui, aconteceu a mesma coisa. Essa decisão aqui foi mandada para ser lida em todas as igrejas, a decisão que eles tomaram, os apóstolos e os presbíteros. Então, é assim que ainda hoje acontece na Igreja Presbiteriana do Brasil. Aí aqueles que achavam que devia dançar, se quiser sair da igreja, sai, mas se quiser ficar na igreja, sem dançar, porque a igreja determinou que não pode dançar. E a nossa igreja determinou que não pode dançar na igreja.
porque não encontra respaldo bíblico, nem fundamento na história da igreja, nem no culto no Antigo Testamento, nem no Novo Testamento. Muito bem. Então a solução foi mandar consultar o Supremo Concílio daquela época, apóstolos e presbíteros. Enviados, pois, até certo ponto, acompanhados pela igreja. Você vê que não era qualquer pessoa, eles eram acompanhados pela igreja. Estão indo, né? Tá certo. Passava cada igreja. Tá aqui, nós estamos indo para o Supremo Conselho para essa decisão. Tá. A igreja fica acompanhando. Não é uma pessoa qualquer, não é qualquer pessoa que chega e faz o que quer. Não, a igreja tinha uma liderança, tinha um governo. Verso número 4. Tendo eles chegado a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos presbíteros e pelos apóstolos e pelos presbíteros. Você vê, a igreja, eles foram recebidos bem pela igreja. Quem que representava a igreja? Apóstolos e presbíteros. Quando diz que eles foram bem recebidos pela igreja, fala de quem? Dos apóstolos e os presbíteros, que representavam a igreja. Eram os líderes. Era quem representava a igreja de Cristo ali naquele lugar, eram os apóstolos e os presbíteros. Não é que eles foram bem recebidos por todos os irmãos, estavam ali para recebê-los, não. Quando chegaram lá, eles se apresentaram para quem? Para os apóstolos e para os presbíteros, que eram quem iam tomar a decisão se realmente precisava circuncidar ou não. Verso de número 6. Então se reuniram os apóstolos e quem? E os presbíteros para quê? Para examinar a questão. Se reuniram todos os irmãos? Não. Reuniram-se os apóstolos e os presbíteros. Não foi a congregação toda que se reuniu. Não era um governo congregacional. Era um governo representativo. Nós vamos ver como era que eles escolhiam os presbíteros na igreja. Era um governo representativo, não era um governo congregacional. Então reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para examinarem a questão. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram. Quem representava a igreja? Quem era que representava a igreja? Os apóstolos e os presbíteros. E os presbíteros que representavam a igreja, representavam o governo da igreja, a liderança da igreja. Para resolver a questão, reuniram-se os apóstolos e os presbíteros para estudarem a situação. Reunião do Supremo Conselho. Agora o Supremo Conselho está reunido para decidir uma questão que surgiu doutrinária, uma questão doutrinária dentro da igreja, e agora o Supremo Conselho ia dar a posição final, feita pelos apóstolos e os presbíteros naquela época. Muito bem. Vejamos aí os versículos 22 a 29 do capítulo 15. Capítulo 15, versículos 22 a 29. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé, a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabas, tem acento agudo, tem aí, Barsabás, né? Tem um acento agudo no último A, porque a minha vista não está dando para eu ver aqui direito. Eu estou vendo aqui que tem um acento agudo. No último A tem um acento agudo, não tem? Então é Barsabás, certo? Essa palavra é oxítona, e a palavra oxítona
o som mais forte é na última sílaba. Em Antioquia foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, você está vendo aí? Eles saíram sem nenhuma. Tinha um governo, não tinha a igreja? Eles saíram entre nós sem nenhuma autorização. Deliberadamente eles decidiram: rapaz, eu estou acreditando que agora tem que ser circuncidado, tem que guardar a lei de Moisés, tem que guardar o sábado, tem que comer isso, não comer aquilo. E saíram dentre nós sem nenhuma autorização. A igreja não era qualquer um que podia chegar e falar o que quisesse. Tinha que ter autorização de quem? Dos apóstolos e dos presbíteros. O presbitério tinha que autorizar. Ninguém podia chegar e dizer: eu sou pastor, eu agora quero pregar. Não. Eu sou presbítero, agora eu vou falar. Não. Tinha que ter autorização do presbitério. Não era qualquer um que chegava e dizia: eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou pastor. Como hoje, todo mundo bota a mão: eu sou pastor, agora eu sou pastor, eu sou apóstolo, e vocês têm que me ouvir. Não. Era pela igreja. O presbitério tinha que autorizar. Eu estava com qual versículo, hein? 24. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger homens e enviá-los a vós outros com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fazeis bem, se vos guardardes saúde. Esta é a carta que foi enviada. Eles chegaram a uma decisão. Eles se reuniram, oraram, estudaram as Escrituras, e pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, pareceu bem ao Espírito Santo, que não impusesse sobre eles encargos além dos essenciais, que eles não comessem animais sacrificados a ídolos, nem animais sufocados, nem sangue, e evitassem relações sexuais ilícitas. Pronto. Nada, circuncisão não precisa circuncidar, não precisa guardar o sábado, não precisa deixar de comer peixe com escama, sem escama. Pode comer, só não coma as escamas porque senão se engasga, mas tira as escamas para comer. Mandou a ordem. E por que não comer sangue e animais sufocados? Porque estavam no meio dos judeus, para não escandalizá-los, porque para os judeus era um escândalo comer sangue. Para não escandalizá-los, também não comam sangue não, por causa disso.
Então, houve um questionamento, houve uma discussão dentro da igreja por causa da doutrina. E quem resolveu? Os apóstolos e os presbíteros, usados por Deus. Pareceu bem ao Espírito Santo, reunida a igreja para decidir. Deus usou os apóstolos e os presbíteros para enviar o que é que os irmãos deveriam fazer. Atos capítulo 16, versículo 4. Atos 16, 4. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. A questão foi mandada para Jerusalém, para o Supremo Concílio. A sede era em Jerusalém. A doutrina aqui, o pessoal está pregando outra doutrina, manda para lá. Reuniram-se os apóstolos e os presbíteros e chegaram à conclusão, e agora, de cidade em cidade, eram entregues cartas com as decisões dos apóstolos e dos presbíteros para que as observassem. Olha, está aqui a carta, aqui a decisão, que as decisões que foram tomadas lá em Jerusalém, as decisões que foram tomadas pelo Supremo Concílio, lá em Jerusalém, são estas. Está aqui as cartas, é para ser lida e para ser observada. Acabou-se a questão de doutrina, acabou-se a questão agora aqueles que vierem dizer para vocês que tem que circuncidar, que tem que guardar a lei de Moisés, vocês digam, não, o governo da igreja, aqueles que Deus escolheu para governar a igreja aqui na terra, já decidiram. Está aqui a decisão, que o Espírito de Deus usou os apóstolos e os presbíteros. Está aqui a decisão. Vocês agora não nos enganam mais, nós temos a decisão que foi tomada pelos apóstolos e pelos presbíteros lá em Jerusalém. E de cidade em cidade eram entregues cópias das cartas para serem observadas pelas igrejas. Você está vendo o governo da igreja? Você está vendo como era uma igreja organizada? Não era de qualquer jeito que eram feitas as coisas? Tinha um controle, tinha uma observação. A igreja hoje, presbiteriana, como é que ela funciona? Do mesmo jeitinho aqui, do mesmo jeito. Se surgir uma questão aqui doutrinária, eu não posso tomar a decisão, só posso tomar a decisão doutrinária que já está respaldado nas Escrituras, nas decisões que já foram tomadas pelo Supremo Concílio. Mas se for questionado e surgir uma celeuma que não tem como resolver aqui, envia-se para o presbitério. Consulta ao presbitério. Na reunião executiva do presbitério, que acontece quando o presidente convoca, examina, manda a decisão. Ou então, se o presbitério não tem competência, não entende do assunto, manda para o Supremo Concílio. Consulta ao Supremo Concílio. Os doutores da igreja se reúnem na sua reunião executiva, vai para o presbitério, vai logo para o Supremo Concílio. Pode mandar, pode enviar consulta para o Supremo Concílio. Já pode enviar consulta para o Supremo Concílio. Não pode em grau de recurso, que é outra coisa. Em grau de recurso, tem que... O que é grau de recurso? É quando há uma penalidade imposta sobre um membro da igreja, ou sobre uma igreja, ou sobre um conselho da igreja, e a parte que que sofreu a pena não concorda com a decisão do tribunal eclesiástico. Aí aquele que recebeu a pena, por exemplo, digamos que alguém foi disciplinado na igreja, mas só que aquele irmão não acha que não deveria ter sido disciplinado, ele entra com um grau de recurso no presbitério. O presbitério se reúne e vai julgar se realmente o conselho agiu certo ou não. Manda a decisão. Se o irmão ainda não ficou satisfeito, ele pode entrar com um grau de recurso no presbitério para enviar para o sínodo, porque não pode nenhum documento, fora uma consulta que passe logo do presbitério para o Supremo Concílio,
não pode um documento tramitar de um concílio inferior para outro superior sem passar pelo imediatamente superior. O que é isso? Eu não posso, um membro da igreja não pode mandar um grau de recurso para o sínodo. Ele tem que mandar o grau de recurso para o conselho manda para o presbitério, e o presbitério vai mandar para o sínodo, e o sínodo pode mandar para o Supremo Concílio. A palavra final. Tem questões que eu acho que o sínodo não bastaria. Tipo, pastora, decisões, dúvidas que chegam do presbitério, do pastora natal, essas coisas que tudo sobe para o Supremo Concílio. antes passava do sínodo. Não. Eu acho que era meio estranho, né? Passar do sínodo e o sínodo concordar. Não, essa questão de consulta não passa pelo sínodo, vai direto para o presbitério, ou melhor, para o Supremo Concílio pelo presbitério. Mas grau de recurso tem que obedecer os concílios imediatamente superiores: conselho, presbitério, sínodo, Supremo Concílio. Se for grau de recurso, tem que ser os tribunais eclesiásticos, eles têm essa hierarquia, né? Tem um tribunal do presbitério, tem um tribunal do sínodo e um tribunal do Supremo Concílio. Ok, mas isso é outra coisa que nós vamos estudar mais para frente, sobre o governo da igreja, né? Durante esses 3 meses vamos ter que estudar também sobre o governo da igreja, e vamos tratar mais detalhadamente sobre essa questão: papel do conselho, presbitério, sínodo, Supremo Concílio, né? A competência de cada um. Ok, então vamos ver aí ainda em Atos capítulo 20, versículos 16 a 19. Atos 20, 16 a 19. Atos capítulo 20, versículos 16 a 19. Diz assim a palavra do Senhor: porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava, já visto, irmãos, viu? Passei muito tempo hoje estudando para poder trazer o estudo, porque o estudo já foi preparado há muito tempo, mas sempre estudo antes, e a vista fica muito apurada. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e, quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a bondade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos-la ensinar publicamente, e também de casa em casa. O apóstolo Paulo, ele não queria demorar-se ali naquele local. Onde era o local mesmo aí? Em Éfeso. Ele não querendo demorar-se em Éfeso, ele mandou chamar quem? Mandou chamar quem? Os presbíteros. E passou para eles as
instruções para os presbíteros. Ele não mandou chamar todos os irmãos, ele mandou chamar os líderes. Olha, vocês bem sabem como foi que eu me portei no meio de vós desde o primeiro dia que cheguei na Ásia e tal. Então, ele estava apressado, mas quando passou por Éfeso, queria falar com a igreja, mas mandou chamar os líderes da igreja. Quem eram os líderes da igreja que ele mandou chamar? Os presbíteros da igreja. Então, os presbíteros, eles formavam a liderança da igreja. Pastor, e Mileto ficava perto de Éfeso? Mileto ficava perto de Éfeso? Provavelmente, não, porque ele estava, de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. 50 quilômetros, não era? Pronto, o irmão lhe respondeu. O Mileto ficava a 50 quilômetros de Éfeso. Então, 50 quilômetros, daqui, Morrinhos, Jijoca, até Jijoca, 50 quilômetros. Até Jijoca, 50 quilômetros. Então, mandou chamar os irmãos. Mas naquela época era meio difícil porque não tinha carro, Tinha que vir a pé ou a cavalo. Então se tornava longe. Mas ele mandou chamar, os irmãos lá, ficava 50 quilômetros, Mileto de Éfeso. Ok. Então ele não queria ir para Éfeso e mandou chamar queria passar alguma mensagem para a igreja, mandou chamar os líderes, os presbíteros. Então os presbíteros formavam a liderança da igreja. Tem alguma dúvida de que a igreja era presbiteriana? Os presbíteros, eles morreram, ou melhor, desculpem, os apóstolos, eles morreram. Os apóstolos morreram. Ficaram quem? Quem era que formava o governo da igreja naquela época? Os apóstolos e os presbíteros. Estes formavam a liderança, o governo da igreja. Morreram os apóstolos. Ficaram quem? Os presbíteros. Por isto, igreja presbiteriana. Porque vem de presbíteros que governavam a igreja. Por que a igreja é presbiteriana? Porque está na Bíblia. A igreja presbiteriana está na Bíblia. É uma das igrejas que pode dizer que está mais presente na Bíblia, é a igreja presbiteriana. É a igreja presbiteriana. Ela leva o nome de presbiteriana pelo seu governo. É governada por presbíteros, por isso, igreja presbiteriana. Na próxima sexta, nós vamos ver como é que um irmão na igreja se torna presbítero. Como é que um irmão na igreja se torna presbítero? Nós vamos mostrar na Bíblia. Tudo aqui, irmãos, nós mostramos na Bíblia. Tudo aqui nós mostramos na Bíblia. A Bíblia mostra claramente como era que um irmão da igreja se tornava presbítero. E nós iremos mostrar para os irmãos nas Escrituras como era que um irmão se tornava presbítero. Quem é que faz com que esse irmão seja presbítero? Quais são as qualidades que precisa ter um presbítero? Nós vamos ver na próxima sexta-feira. Assim nós encerramos por hoje o nosso estudo sobre o presbíteros. Só recapitulando, por que nós temos o nome de igreja presbiteriana? Porque está na Bíblia. Mas tem o nome igreja presbiteriana na Bíblia? Não. Mas está lá a forma de governo da igreja.
era governada por apóstolos e presbíteros. Morreram os apóstolos, ficaram os presbíteros. Por isso, igreja presbiteriana, por causa do seu governo. Então, a igreja presbiteriana pode dizer que ela está na Bíblia. Não foi uma coisa inventada, foi apenas tirado do que estava nas Escrituras. Que muita gente tem dificuldade de dizer, né? Igreja presbiteriana. Mas é por causa do seu governo, governada por presbíteros. Ok, vamos para os nossos